Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, num brilho das pedras andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quem criou? Satanás. E por que tornou-se mal? Lúcifer. No céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como os dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que dos outros anjos. Todavia, Jesus, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Ele era um com o Pai. Antes que os anjos fossem criados, Lúcifer era assim. Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia unicamente a Cristo. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de anjos reunida ao redor do trono. Estando os mais exaltados anjos, como ministros e súditos, a regozijar-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a Ele. E assim que, em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com a autoridade para comandar os exércitos celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, nada faria sem consultar o Pai. Nada faria por si mesmo, a vontade do Pai seria realizada nele. O Pai consultou o seu Filho com respeito
a imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Pai e Filho empenharam-se na criação do mundo. Os anjos deleitavam-se e regozijavam-se com as maravilhosas obras de Deus. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. O Senhor Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mas um com o Pai. Era o comandante dos seres celestes e a homenagem e adoração dos anjos era por ele recebida como de direito. Isto não era usurpação em relação a Deus. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. E a Ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, mas exaltaria a glória do Pai e executaria os seus propósitos de beneficência e amor. Cristo era o Filho de Deus, tinha sido um com Ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Os santos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e prostraram-se diante dele. Extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer cobiçou. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Dizem as Escrituras: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, verso 17. Tu dizias no teu coração: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Não contente com sua posição, embora fosse mais honrado do que a horte celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador, em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados. Consistiu o seu esforço em obter para si o serviço e lealdade deles, e cobiçando a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa apenas de Cristo. Declarou que nunca mais se prostraria ante Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que dispuseram a servi-lo e obedecer a sua voz. Era o esforço de Lúcifer
conquistar para si o seu serviço e homenagem, e cobiçando a honra que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder de que era a prerrogativa de Cristo unicamente fazer uso. O pecado originou-se com aquele que abaixo de Cristo foram mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes lutavam para reformar o governo de Deus. Estavam descontentes e infelizes, porque não podiam prescrutar a sua insondável sabedoria e verificar o seu propósito em exaltar seu Filho e dotá-lo com tal ilimitado poder e comando. Rebelaram-se contra a autoridade do Filho. Aqui é nos mostrado que o Pai reuniu toda a horte em volta do trono e fez saber que por conta dele mesmo, Cristo, seu Filho, deveria ser honrado tal qual ele mesmo. Percebera que Cristo era o Filho de Deus e também não era adorado, pois recebeu poder e direito de ser adorado e todas as prerrogativas à deidade depois do pronunciamento do Pai. O Pai pronunciou que o seu Filho era igual a ele. Satanás, enciumado, queria também estar no trono, mas o Pai não lhe deu esse direito. A guerra. Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Muito bem, nós até aqui vendo esse desfecho que foi tão assolador, porque através desse desfecho depois veio o mal sobre a terra. Ele foi transferido para a terra. Mas uma coisa nos chama a atenção: o motivo dessa guerra no céu, dessa rebeldia de Satanás, é que deve estar bem claro na nossa mente para que a gente possa tirar as conclusões certas e conhecer a verdade que liberta. Nós temos que a serva do Senhor aqui, em todos esses textos que foi o conteúdo da nossa narração, ela nos mostra que o Pai, o primeiro poder, reuniu toda a horte em volta do trono e fez saber que por conta dele mesmo, Cristo, seu Filho, o segundo poder,
deveria ser honrado tal qual Ele mesmo. Percebam que aqui Cristo era o Filho de Deus e também não era adorado, pois recebeu poder e direito a ser adorado nesse momento, quando Deus fez a convocação de todas as hostes celestiais para dizer, falar sobre o Filho, para honrar o Filho e para dizer que todos teriam que ouvi-lo, teriam que obedecê-lo, teriam que honrá-lo, teriam que adorá-lo. Ele passou ao nível de igualdade com o Pai. Ele e o Pai era um só. Notem que aqui não há um terceiro. Há sim um terceiro, que é Lúcifer, tentando uma vaga de terceiro. Ele quer um lugar, ele quer ser o terceiro nessa hierarquia. E ele, como criatura, não percebendo a sua posição como criatura, ele queria se achar igual a Deus, igual ao Filho de Deus, e queria ser um terceiro. Satanás, o terceiro poder, enciumado, queria também estar lá com o Pai, lá no trono, como o Filho estava. Mas Deus não lhe havia dado esse direito. O direito era para seu filho, o seu filho amado. Satanás se revoltou, não aceitou adorar a Cristo e abandonou seu posto de terceiro. E aí nós vimos o resultado. Diz a serva do Senhor, repetindo aquilo que já foi dito na narração, ela diz o seguinte: ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo. Dissimulando o seu real propósito, convocou os exércitos angelicais, introduziu o seu assunto, que era ele mesmo, como alguém agravado. Relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Está na história da redenção, página 14. E aí, nós vimos lá, na narrativa, o desfecho, diz: houve guerra no céu. Cristo o expulsou. Ficaram apenas dois seres sendo adorados: o Pai e o Filho, conforme lemos História da Redenção, páginas 17 a 19. Sabe, queridos, o Pai e o Filho, sempre foi o Pai e o Filho. Não há um lugar para um terceiro. Satanás queria ser um terceiro, mas não há um lugar para um terceiro. Na divindade, não há um lugar para terceiro. Não há lugar. Não existe lugar para terceiro. Nós vemos aí um relato muito sério. Sempre é o Pai e o Filho, sempre juntos. Diz a serva do Senhor, no livro História da Redenção ainda, página 19, 21, diz: Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado a criação do mundo. Pai e Filho. Não existe um terceiro. O terceiro lugar, a terceira posição ali na hierarquia divina, na divindade, é Lúcifer que queria, mas não existe. Não existe um terceiro. É o Pai e o Filho. Continua aqui ainda, História da Redenção, página 19, 21, diz: depois que a terra foi criada com a sua vida animal,
o Pai e o Filho levaram a cabo o seu propósito de fazer o homem à sua própria imagem. Note que o texto diz: o Pai e o Filho levaram a cabo o seu propósito planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 28, 26. E ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura, em perfeita simetria. Aí está o relato da criação. O Pai e o Filho. Não há um terceiro. Não há um terceiro. Outro detalhe importante, dando sequência a estes fatos, nós vemos ainda no Desejar Todas as Nações, página 769, quando diz assim: no princípio, o Pai e o Filho repousaram no sábado após a sua obra de criação, quando os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2:1. O Criador e todos os seres celestiais se regozijaram na contemplação da gloriosa cena. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam-se. Jó 38:7, citação de Desejar Todas as Nações, páginas 769. Ainda continua relatos sobre a presença apenas do Pai e do Filho. Nesse texto aqui que eu leio, os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, e como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som das suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e expressou a seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los, ou seja, citar Adão e Eva, a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus, e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao seu Criador. Note que todo o ele é voltado para dizer que o Pai e o Filho, em todas as ações, não existe um terceiro. O terceiro estava forçando uma posição, que era Lúcifer, mas não conseguiu e foi expulso. Por isso foi expulso do céu. Ele queria um terceiro lugar, tal igual ao Pai e ao Filho. Impossível, porque ele era criatura. Notem por que houve a guerra nos céus. Foi porque queriam estabelecer, Lúcifer queria estabelecer uma trindade que ele participasse. Ele queria ser o terceiro. Um terceiro Deus. Está óbvio? Está claro? Ele queria ser adorado. Essa é a história do começo de tudo. Aí está a raiz
O começo, como começou, aí está o começo de tudo. A origem do plano da Trindade. Que Satanás, aqui na terra, ele lutou até implantar. Ele não conseguiu no céu. Ele não conseguiu no céu. E foi expulso ao tentar estabelecer uma trindade que ele fosse o terceiro. Mas ele não conseguiu no céu. Foi expulso por isso. Mas a história continuou aqui. A história não parou. Ele buscou incansavelmente estabelecer aquilo que o frustrou como estava no céu. A sua derrota, ele não queria de forma nenhuma reconhecer. E aqui na terra, ele começou o trabalho. Sim, ele começou o trabalho aqui na terra. Em 381 depois de Cristo, o Império Romano, através de Teodósios, definiu e colocou um terceiro ser para ser adorado, dividindo a adoração com o Pai e o Filho. É a história. Satanás trabalhando ainda incansavelmente para conseguir uma preeminência, uma posição que ele não conseguiu lá no céu. Perceberam quem definiu essa questão do terceiro aí, na divindade de três? Teodósio, ano 381. Perceberam quem definiu? O mesmo poder que anos antes mudou o sábado para o domingo, edito de Constantino, lei promulgada em 7 de março de 321, relativo ao dia de descanso, conforme o grande conflito para 53. Agora, estava todo o cristianismo mergulhado na idolatria. Lembre-se do primeiro mandamento, todos os cristãos adorando a três, ou seja, um ser a mais que não era para ser adorado. Imagine como se encontra agora o que outrora fora o terceiro poder, que não conseguiu no céu. Mas sabe, Deus tinha um povo, queria levar a bandeira da verdade. E após 1844, Deus trouxe a luz plena para o seu povo e nos deu de presente toda a verdade. Quando o povo remanescente de Deus, organizado, a nossa irmã Ellen White escreveu em 1905 sobre esta organização, que levantou, os fundamentos estavam por terra. Ela escreveu, abre aspas, ela disse: que influência é essa que desejaria levar os homens neste período de nossa história a trabalhar de modo enganador e poderoso para solapar os alicerces de nossa fé? Alicerces que foram lançados no princípio de nossa obra, mediante devoto estudo da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces temos estado a construir, e nos últimos 50 anos, admirai-vos de que, quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover alguns dos pilares de nossa fé, tenha algo a dizer, tenho de obedecer à ordem, enfrentai-o. Mensagem escolhida 208, ela viu um ataque a esta fé, ela viu um ataque à lei de Deus, em especial ao primeiro mandamento. É isso que não tinha que enfrentar.
Aqueles que procuram remover, diz ela. Os velhos marcos não estão retendo firmemente, eles estão se lembrando como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé quanto ao santuário, ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo. E estão agindo como cegos, estão procurando introduzir incertezas e deixar o povo de Deus à mercê das ondas sem uma âncora. Hebreus Poder, página 235. Ela viu poder se levantando para tentar mudar a personalidade de Deus ou de Cristo, tentar mudar aquilo que é a divindade, Pai e Filho, e não um terceiro nessa divindade, não uma trindade. Sabe, tudo está pronto, a Irmandade está unida e tudo já estava revelado pelo Espírito de Deus. Só devíamos pregar, e assim foi até o falecimento de Ellen White. Mas o inimigo deveria semear o erro e conseguiu. Aproximadamente 13 anos após a morte da mensageira, o erro começou a entrar também lentamente em nossa denominação. E essa adoração, criada em meio ao ministério da iniquidade, foi incorporada ao povo em 1905. Já segundo a mensageira, já tinha recebido toda a verdade. Já estava tudo já sacramentado. Não era para mexer, não era para acrescentar, não era para mexer nos princípios já recebidos, reconhecidos e levantados. O inimigo sabia que esse povo não se faria enganar pelo quarto mandamento, pois qualquer um deles morreria, mas não negaria publicamente o sábado como o dia do Senhor. O inimigo sabia que este povo estava em harmonia com os 10 preceitos da lei de Deus e, portanto, seria impossível condená-los no juízo. Precisaria fazê-los cair explicitamente em algum ponto da santa lei de Deus. Em algum ponto. E em qual dos mandamentos ele obteve sucesso? Em qual? No mandamento, o primeiro mandamento que está em Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vemos neste verso da palavra de Deus que Deus não aceita adoração a nenhum outro ser o qual ele não tenha autorizado. Lembra-se quando ele autorizou na história da redenção, na página 13, corroborando com Apocalipse 22, verso 1 a 3. Fora disto, meus irmãos e irmãs, é idolatria. Idolatria é a primeira transgressão direta da lei de Deus. Lembram-se quem era adorado no começo? O Pai e o Filho somente. E hoje, a quem nos ensina a adorar? O Pai, o Filho e um terceiro. Aonde o Pai autorizou a adoração de um terceiro? Aonde? Onde está nas Escrituras? Aonde? Nós não temos. Em nenhum lugar das Escrituras. Em nenhum lugar das Escrituras. Nós não temos. Apocalipse 14 fala da adoração. O último chamado de Deus. A questão vai ser adoração. A quem nós vamos adorar? A quem estaremos adorando? Apocalipse 14 diz, está escrito assim: e vi outro anjo. 14. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai a quem? Adorai a quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar
e as fontes das águas. Vocês viram relatos? Quem estava fazendo a terra, o mar e as fontes das águas? Quem era que estava fazendo? Você viu o relato dos testemunhos? Nós vemos aqui o último apelo de Deus para salvar os seus filhos. Um anjo clama em alta voz. A primeira mensagem, veja o anjo, ele grita em alta voz a toda a terra. Deus quer que todos ouçam essa mensagem e se salvem do julgamento que está para vir contra a humanidade. É o céu trabalhando desesperadamente para salvar os seres humanos do fogo eterno de Deus. Um chamado para adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar acima das águas. Quem que estava na criação fazendo céu, a terra, o mar acima das águas? O Pai e o Filho. O Pai e o Filho. Não tem um terceiro. A quem o anjo manda dar glória? A quem? A Deus somente? Por quê? Pergunta o anjo, porque está chegando a hora em que tudo estará terminado, a terra vai para um juízo diante de Deus. Mas o anjo não para por aí, ele dá uma ordem a todos. Que ordem é esta? E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vejam a ordem que Deus envia do céu para o anjo proclamar a todos os seres humanos. Deus exige que todos só adorem ao Criador. E quem é verdadeiramente o Criador dos céus e da terra? Vamos lá? Vamos lá? Quem é? Saber quem é? Já falei anteriormente, no relato anterior, mas vamos repetir. Quem é? Está aqui o relato. História da Redenção, página 21. Diz, quem é verdadeiramente o Criador dos céus e da terra? Está aqui, ó. Leio, abro aspas e leio. Depois que a terra foi criada com sua vida animal, o Pai e o Filho, repito, o Pai e o Filho levaram a cabo os seus propósitos, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem a sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, verso 26. E ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria, tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que hoje vivem sobre a terra, e era bem proporcionado. Suas formas eram perfeitas e cheias de beleza. Suas cútis não era branca ou parda, mas rosada, reluzindo com a rica coloração da saúde. Eva não era tão alta quanto Adão, sua cabeça alcançava pouco acima de seus ombros. Ela também era nobre, perfeita, em simetria e cheia de beleza. História da Redenção, página 21. Você ainda tem alguma dúvida de quem deve e será adorado pelos séculos da eternidade? Nessa mensagem, Deus está mostrando que somente o seu povo estará adorando a quem deve ser adorado. Na Bíblia encontramos um pequeno grupo que será os últimos que honrarão totalmente a Deus, ao Deus verdadeiro, honrando todos os seus mandamentos. A última geração, os trasladados vivos, os que não se embebedaram com o vinho de Babilônia, os que verdadeiramente guardaram os 10 mandamentos. E este grupo chamado de 144 mil. Eu deixo com você aqui, Apocalipse capítulo 5, verso 13. Profundo. A história termina como começou. Pai e Filho, só o trono deles e de mais ninguém. Não tem um terceiro, não são 3 deuses.
E é o que está escrito aqui no final de tudo, que é o livro do Apocalipse. No capítulo 5, verso 13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, Senhor Jesus Cristo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apenas eles dois, Pai e Filho. Pai e Filho é o que está aqui. Termina como começou. Apocalipse capítulo 22 está escrito, 22, versículo 1 e versículo 3 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Apenas dois tronos, não tem um terceiro trono, não tem uma terceira divindade, apenas dois tronos, o trono de Deus, o Pai, e do Cordeiro. E no versículo 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, na fronte está o nome dele. Você vai ficar com que verdade? Com a verdade de Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Pai eterno, e o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você vai ficar com o engano dos homens, a tradição dos homens, o dogma dos homens? Vai ficar com a trindade do dogma católico romano? A escolha é sua. Se você ficar com o católico romano, você estará quebrando o mandamento de Deus, quebrando a sua lei, o primeiro mandamento da lei de Deus. Êxodo 20, verso 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não tem outro Deus diante do Todo-Poderoso, do Pai eterno. Não tem outro Deus, não tem um terceiro Deus. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Buscar o Senhor quando você pode achá-lo. Invocar quando Ele está perto. Graça e paz. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.